Olá, viajantes literários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajante Literária. No vídeo de hoje, eu trago para vocês um tema muito discutido nos últimos anos, que se trata da romantização da leitura. Bom, a pergunta de hoje seria: um livro, para ser considerado um bom livro, ele precisa ser difícil? Ele precisa ser complexo para ser considerado ali um livro aceitável? Essa é a pergunta. Então, vamos comigo conversar um pouco sobre isso. Você, em algum momento, já teve a sensação de, ao fechar um livro clássico ou um livro extremamente denso, teve a sensação de que lhe faltou um pouco de repertório, de compreensão narrativa, de inteligência? É comum, em certos pontos da nossa vida como leitor, esbarrar nessa pergunta silenciosa, né? Ler precisa ser difícil para ser considerado válido? Será? Eu acredito muito que a leitura ela deve ser como um encontro, né? Deve ser uma descoberta única e uma aventura, e deve ser prazeroso e transformar a nossa vida de certa forma, né? Mas o que tem acontecido é que ler tem se tornado uma prova de resistência, e isso não acontece por acaso. Nos últimos anos, ler virou uma performance. Existe uma certa romantização no que se refere à leitura, né? Muito específica, que é a ideia de que um bom leitor ele só é aquele que lê livros densos, né, geralmente com mais de 500 páginas, ou livros complexos de compreensão mesmo, livros antigos, clássicos, né, que eu tenho alguns, mas assim, sempre visando uma preferência de que ele tem um ar de autoridade, um ar de intelectualidade, e francamente essa visão cria uma espécie de hierarquia invisível entre os leitores, e a gente vê muito essas brigas, essas picuinhas na internet, né? Onde a gente mais vê, né? Ah, você tem que ler clássicos, por que eu sou obrigada a ler clássicos? Eu leio se eu quiser ler. Não é? Você vai pegar um livro para ler, você tem um objetivo com essa leitura. Pode ser que você queira ler um clássico naquele momento, ou não. Concorda? Essa visão cria uma espécie de hierarquia, né? Invisível entre os leitores, onde o valor da leitura está mais ligado ao esforço sofrido ao ler esse livro do que a experiência vivida através dele. Concordam comigo? Isso é o que vem acontecendo em massa. Né? A gente tem visto muito dessas brigas nas redes sociais, nos comentários de posts de livros, né? Tanto clássicos como os não clássicos, enfim, da literatura. E não é raro de ver isso, gente. Não é raro. É só você se jogar assim uma publicação, principalmente que está falando alguma coisa sobre ler clássicos, você vê uma enxurrada de comentários desse nível. Né? E quanto mais árdua a leitura parecer ser, mais legítima essa leitura vai parecer. Então, assim, nesse cenário, gostar de uma narrativa fluida, como um romance envolvente, ou ler um livro que não vai te demandar tantas horas da sua vida, né? Enfim, soa como algo menor, como algo que te diminui como leitor, digamos assim. Mas assim, desde quando o prazer da leitura virou algo superficial? Desde quando isso começou a acontecer, gente? Francamente, por quê? Foi quando ler virou um hype? Quando ler virou uma modinha? Eita, gente, só pra avisar, né? Meus vizinhos, Meus vizinhos que têm 7 filhos, voltaram a morar aqui. Aí, assim, as crianças deles não falam, elas gritam, né? Assim, então me perdoem, mas infelizmente não dá pra ter esse do vídeo. Mas voltando. Pistas que são extraordinários, isso eu devo concordar, com certeza. Existem muitos livros que eles têm um certo nível de profundidade que às vezes a gente precisa parar para pensar um pouquinho e refletir, né? Tem livros que foram feitos para fazer a gente pensar e refletir muito e ficar ali naquele devaneio eterno, né? E não tem problema que ele seja difícil. Não tem problema. Tá tudo bem ser difícil também. Tudo bem um livro demandar mais atenção, mais paciência, mais disposição. Existem obras que desafiam a linguagem, né, a estrutura e o próprio ato de ler. Eles ampliam os horizontes e deixam marcas profundas. E isso vai de acordo com cada experiência. Cada pessoa vai ter um nível de complexidade de uma leitura, né? Principalmente se você é jovem, se você é novo nesse mundo literário. Então, assim, comece, só comece. Você não precisa começar lendo clássicos, você não precisa começar lendo Machado de Assis, você não precisa começar a ler Clarice Lispector ou
Jane Austen, Thomas Hardy ou Dante Alighieri. Você não precisa ler esses livros, Dostoiévski. Só comece a ler o que você quer ler, o que você sente vontade, o que te atraiu, o que você tem interesse. Se você gosta de Stephen King, tudo bem, comece por Stephen King. Se você gosta de romance, comece por romance. Se você gosta de YA, como eu comecei com YA, eu comecei lendo com John Green, gente. Eu comecei lendo A Culpa das Estrelas, foi o meu primeiro livro. Tem pessoas que seu primeiro livro foi a seleção e tá tudo bem. Leia o que te agrada primeiro, tá tudo bem. Nem todo livro ele precisa reinventar a linguagem ou exigir um glossário ao lado, né, como acontece com muitos livros, né? Um deles, por exemplo, é Duna, né, que é um livro que eu amo muito, que eu sou apaixonada. Ninguém me obrigou a ler Duna, tá? Ninguém disse, olha, você precisa ler Duna, tá? Não, ninguém me disse isso. Eu vi a sinopse, vi que ia lançar um filme e disse, pô, eu vou ler esse livro, parece muito legal. E essa capa é muito linda também, então acho que isso também me chamou muita atenção. E eu li Duna. Gente, eu devorei esse livro. E, francamente, é um dos meus favoritos. Sim, ele tem um certo nível de complexidade. Eu não estava acostumada com esse tipo de leitura quando eu peguei Duna. Tem um glossário atrás, gigantesco, que você precisa parar para compreender as palavras que são ditas nesse livro, né? Tipo, aqui a gente tem um novo universo, uma nova religião, uma nova forma de comportamento. Nós temos uma linguagem criada do zero. E tá tudo bem existir livros assim. E tá tudo bem você gostar desses livros, como tá tudo bem você não gostar deles também, preferir algo mais simples. A leitura ela não precisa ser algo complexa, certo? Ela só precisa ser uma leitura que vai te levar a algum lugar, né? Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Como eu estava dizendo, nem todo livro ele precisa reinventar a língua ou exigir um glossário ao lado, né? Pra te ajudar a acompanhar esse livro. Muitos autores constroem obras poderosas justamente pela clareza, né? Clarice Lispector, ela pode ser uma leitura mais rápida, mas que te faz pensar por uma vida inteira, certo? A complexidade nem sempre está na linguagem. Muitas vezes ela vai estar nem como o texto te provoca depois da última página, sabe? Quando associamos a dificuldade, quando associamos a qualidade de um livro à sua dificuldade, ignoramos a diversidade de experiências que a leitura oferece pra gente. Isso é um fato. E, gente, ler não é uma competição, tá? Não há um pódio, não há uma medalha ou certificado invisível para quem mais sofre quando lê, ou para quem é mais inteligente, ou para quem entendeu melhor. Enfim, ainda assim, muitos leitores carregam a culpa por abandonar livros chatos, livros insuportáveis, livros que não estão me ajudando em nada, livros que só estão te provocando estresse, né? A leitura ela vai deixar ali de ser um refúgio, né, um entretenimento, e vai ser uma cobrança, né? E isso acontece muito na escola. Eu leio desde 2014, né? Então eu passei pela fase de, do meu ensino médio, e eu precisei ler alguns livros, que na verdade eu não li, eu tentei. Eu comecei a ler alguns, inclusive eu tenho alguns deles aqui. Um deles foi o Cortiço, por exemplo. Eu não consegui finalizar o Cortiço. Tem gente que é apaixonada por Cortiço, mas eu não consegui sair dos primeiros capítulos, né? Então, assim, vai de cada um. Eu não gosto de ser obrigada a ler alguma coisa. Eu quero ler aquilo porque eu quero ler, porque eu escolhi ler aquilo. Então, assim, essa ideia de que a leitura é uma obrigação me faz travar de alguma forma. Então, assim, eu vou ler o Cortiço um dia, mas no dia que eu quiser ler o Cortiço, sabe? Eu lembro também que eu tive que ler o Guarani. E eu até hoje não finalizei a leitura, porém eu tenho muito interesse em terminar essa história. Eu achei a sinopse muito interessante. Eu fiz uma resenha, né, sobre o que se passa no livro, né, sobre a sinopse dele, porque eu não cheguei a ler ele todo. E eu tenho essa vontade de ler em algum momento. E vários outros livros da literatura brasileira, né, que somos apresentados principalmente na época da escola, no ensino médio. Eu acredito que essa ideia de ficar competindo, né, entre os leitores para ver quem é o melhor, quem lê os melhores livros, quem lê mais, quem consegue bater suas metas, acaba deixando o leitor iniciante intimidado e o leitor que já é experiente cansado. Porque eu cheguei nesse momento de se sentir cansada. Né? E ambos ficam aí, né, presos nessa ideia de que há algo certo para ler, há uma quantidade de livros para ler, e que quase sempre esse jeito envolve esforço, envolve silêncio solene e algum grau de sofrimento. Né? Existe algum grau de sofrimento. Ou de intelectualidade, né? Porque ler clássicos te deixa mais inteligente. Bom,
Isso é relativo. Ler, normalmente, é pra te deixar um pouco mais sábio, né? Mas nem sempre as pessoas estão lendo pra aprender alguma coisa. Às vezes elas só estão lendo por entretenimento, né? Porque filmes também te ensinam algo, mas às vezes eles também te ensinam coisas que você não deveria aprender, certo? E tudo vai depender de como você vê, molda o mundo, vai depender das suas crenças, de até onde vai a sua ética e moral, né? Então, assim, a mesma coisa funciona com os livros. Não há regras para isso. Narrativas envolventes, linguagem fluida e ritmos rápidos não são sinais de empobrecimento literário, tá? Muito pelo contrário, escrever de forma clara e acessível é um desafio enorme também. Conduzir o leitor sem que ele perceba o esforço por trás do texto, existe técnica, sensibilidade e domínio da narrativa. Romances contemporâneos, fantasias bem construídas, histórias com apelo emocional imediato cumprem um papel essencial, manter o leitor lendo. E isso por si só já é poderoso. Quantos leitores não começam com Harry Potter, Percy Jackson, né? Como eu já falei, YA, Enquanto Juvenis, como A Seleção, A Culpa das Estrelas, romances, né, no geral, jovens adultos, best-sellers, criados pela elite literária, e a partir daí constroem uma relação duradoura com os livros. Isso é mágico. Isso é importante. Até porque a porta de entrada importa e não deve ser vigiada, tá? Não importa por onde você começou a leitura. Se você acabou gostando disso, você vai explorar vários caminhos, tá? E não tem problema, para onde você for, você vai estar muito bem, né? A não ser que você tenha escolhido Dark Romance. Aí realmente eu tenho que te avisar que esse gosto é um pouco perturbado. Que é um gosto um pouco discutido de uma forma negativa. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Ai meu Deus, nada contra, tá? Eu tentei experimentar, mas não fluiu. Não fluiu. Há momentos também, né, que buscamos leituras mais desafiadoras, sim, né? Quando eu quis ler Duna, eu tava procurando realmente algo mais desafiador. Eu percebi o nível de complexidade do livro, né? Afinal, se trata de um certo clássico, né? Esse foi é um livro muito antigo, né? Antigo entre aspas, né? É do século passado. Então, assim, existem fases, né? E há fases da vida em que pedem livros mais densos, reflexivos e que existe ali uma pausa para leitura, né? Que a gente precisa pensar um pouquinho. E outros momentos precisamos de histórias que nos abracem, que fluam, que nos façam esquecer que o mundo existe por algumas horas, né? Então, assim, é aquele momento do encontro que eu falei, né? A maturidade literária talvez esteja justamente aí, em entender que o valor de um livro ele não é absoluto, mas relacional, né? O livro ele pode ser difícil demais hoje, mas perfeito daqui a alguns anos, talvez 5 anos. Tipo, se eu tivesse lido Duna como meu primeiro livro, provavelmente eu teria desistido no terceiro capítulo. Mas, alguns anos depois, você viu que eu consegui ler, eu consegui gostar, eu consegui fazer dele um dos meus livros favoritos. Então, tudo tem o seu tempo, sabe? Eu acredito que se hoje eu tivesse lido, sei lá, A Seleção, talvez eu não tivesse gostado tanto quanto eu gostei na época que eu li, né? Porque aquele momento foi uma fase, né? A Seleção era o meu livro favorito da vida na minha adolescência e perdurou por anos, até que eu cheguei na fantasia, que eu cheguei na ficção científica, enfim, e assim vai. O problema surge quando transformamos nossas preferências pessoais em regras universais. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso te obrigar a gostar do que eu gosto. E vice-versa, né? Existem algumas pessoas aqui no universo de influencer literário, né? Que, assim, eu particularmente não gosto da forma que eles falam sobre os livros, da forma que eles impõem o que eles gostam. Tá tudo bem você ser um nerd, tá tudo bem você gostar de coisa de nerd e ser inteligente, enfim, e preferir livros mais complexos, como eu já falei. Não tem problema. O problema é quando você quer impor esse tipo de gosto literário. Porque isso aplica a você e tá tudo bem. E tudo bem se você gosta de livros mais simples também. Só que quando a gente tá aqui nessa plataforma, a gente precisa falar de tudo. E às vezes a gente precisa aprender a ser imparcial também. Olha, eu gostei muito de Duna, mas talvez essa não seja uma experiência para quem gosta de ler livros fáceis, livros rápidos, livros que fluam, livros que não te façam parar pra ir lá no glossário e entender o que o personagem está falando, entendeu? Talvez você prefira de Sangue Cinzas, que é um livro tipo que você devora em horas, sabe? Não é uma coisa complexa, mas ainda assim te faz refletir sobre algumas coisas importantes da vida, sabe? E tá tudo bem. Só que eu preciso apresentar os dois livros e dizer, olha, eu gostei, mas nesses livros tem, né, pesos completamente diferentes.
vai saber, né, se você vai gostar ou não, mas pra saber você vai precisar ler, certo? Eu não posso impor dizendo, ai, não lê esse livro. Bom, eu vou te falar sobre uns livros sim que você não precisa ler. Tá, obviamente existem livros que só falam besteira do início ao fim, que não tem construção e que não vale a pena. Mas a decisão é sua, é sempre sua, certo? Inclusive existe essa questão dos livros super hypados, mas isso é um tema para um outro vídeo, é que livros super hypados e que estão em alta, eles tendem a ser livros um pouco mais de baixa complexidade, né? Ou às vezes eles são complexos sim, porém eles estão ali de uma forma que às vezes vem a ser apresentado de uma forma diferente pra gente. Por exemplo, O Príncipe Cruel. É um livro muito bom, um livro de fantasia, só que ele é vendido como romance. E, gente, não é romance, tá? Ele tem uma gota de romance nesse livro, uma gota. Aí você vai lá, pega ele pra ler porque você viu uma cena sobre ele no Instagram, no BookTok, e aí você começa a ler e fica, que porcaria. E, bom, acontece de você se frustrar porque você viu uma coisa, você criou expectativa e não foi aquilo que aconteceu. Eu amo O Príncipe Cruel, gosto muito da trilogia, mas ele é vendido como um romance super fenomenal. Mas ele não é romance, ele é fantasia épica, tá? Ele, assim, tem muito sobre o universo, sobre a magia, sobre a política, sobre conflitos, mas ele tem uma gota de romance. E tem gente que compra ele achando que é puro romance, não é? Então, assim, tem esses detalhes também. Quando defendemos que bons livros são difíceis, acabamos reforçando essa barreira social e cultural. Nem todo leitor tem acesso às mesmas informações e ao mesmo tempo livre, né? Então, assim, muitas vezes outros leitores não vão ter os mesmos repertórios que eu, né? Você talvez não tenha o mesmo repertório que eu, e eu talvez não tenha o mesmo repertório que você. Vai saber o que você lê, o que eu leio, enfim, existem inúmeras possibilidades, né? E exigir que todos atravessem o mesmo caminho é ignorar realidades distintas, né? Bem diferentes, né? Por exemplo, pessoas que estão na gringa com certeza têm acesso a livros que a gente não tem acesso, né? Que tem uma demanda literária diferente, que tenha qualidade de vida, né? Que tenha tempo para ler livros e aí consegue ler mais, consegue ter pausas para ler livros mais densos e dizer, poxa, eu li esse livro, né? Conseguiu esse livro em uma semana, que é outra coisa, né? Qualidade de tempo, que nós não temos. A literatura, ela deve ampliar vozes, não restringi-las. Quando validamos apenas um tipo de leitura, empobrecemos o debate e afastamos possíveis leitores, né? E um mundo com menos leitores é, sem dúvidas, um mundo com menos histórias para ser contadas e ouvidas, né? O que é muito triste. Eu, por mim, eu faria todas as pessoas que eu conheço leitoras, sabe? Eu amo influenciar pessoas a lerem. E eu posso dizer que eu influenciei pessoas a começarem a ler sim, principalmente na época do meu ensino médio. A escola tá morrendo de calor. Eu também tô. Quer sair, quer? Livros, eles precisam ser mesmo difíceis? Não, eles não precisam. Livros, eles precisam ser honestos com a proposta que eles apresentaram, né? Livros, eles precisam ser honestos com a proposta que eles apresentaram. Eles precisam provocar algo, né? Eles precisam provocar algo, emoção, reflexão, questionamento, prazer, desconforto, alegria, enfim, despertar algo em você, fazer você sentir, né? E às vezes tudo isso junto. A dificuldade, ela pode ser uma ferramenta utilizada na literatura para te fazer pensar um pouco mais. Como eu falei, tá tudo bem. Mas não é um requisito para te fazer ler, para te fazer ser um bom leitor, para que o livro seja bom de verdade e a leitura seja algo legítima. Uma boa leitura é aquela que dialoga com o leitor no momento certo e da forma certa. Às vezes ela exige esforço, sim, e em outros momentos ela simplesmente flui através de, enfim, coisas que são contadas. E às vezes ela pode ser simples e fluir com facilidade, e ambas constroem repertórios, ambas constroem leitores. Talvez a pergunta mais justa não seja se o livro é difícil. Talvez a pergunta certa seja o que esse livro fez comigo. O que um livro fez com você? O que o melhor livro que você leu fez com você? O que você sentiu quando leu ele? O que você aprendeu quando leu ele? Acho que é isso. Então, romantizar a leitura como algo necessariamente difícil é transformar um ato de liberdade em uma coisa que podemos chamar de camisa de força. Ler não deveria ser um teste de
resistência intelectual, mas o encontro, como eu falei, com o que é tranquilo, o que é desafiador, com o que é transformador, com a liberdade, com, enfim, o que você desejar que seja para você. O livro te faz pensar, te faz sentir, te faz questionar, ou simplesmente te faz querer ler mais, ele cumpriu seu papel como livro. Não importa se você o devorou em um dia, uma semana ou meses, tá? Não importa o tempo. No fim das contas, talvez a leitura mais importante seja aquela que nos lembre, né, que não existe um único caminho legítimo entre o leitor e o livro. Existe apenas o seu caminho, né? Então, você, o que você busca quando abre um livro? Desafio? Conforto? Ou um pouco dos dois? Me conta aí, o que você acha? O que você acha desse debate todo sobre o que é ser um bom livro, o que é ser um livro válido? E me conta aí, você também tem os fiscais da leitura? Porque, gente, eu tive inúmeras. Bom, leitores, é isso. Esse foi o meu tema polêmico de hoje. Eu vou vir com mais vídeos como esse, porque eu acho interessante falar sobre coisas que remetem, né, à literatura e não necessariamente o livro em si. Vou pesquisar mais assuntos como esse, ver o que outros leitores, autores pensam. Eu acho que é importante a gente conversar sobre, né? Até porque, como eu falei, existem leitores que se sentem intimidados. Eu já me senti assim, de eu preciso ler clássicos, eu preciso ler livros que me façam pensar. Livros que ensinem algo. Gente, eu tô lendo livros que me ensinam algo. Né? Eles não estão com os artefatos entregues na mão, mas de uma forma diferente, através de uma história, através de atitudes de um personagem. Né? Ele viveu algo que talvez alguém viva lá mais pra frente, né? Possa ser que seja no trabalho, na escola, em um relacionamento, em um tipo de luta, né? Tanto psicológica como física, e às vezes isso desperta coisas na gente, como eu quero aprender a me defender para nunca ter que passar por algo que essa personagem passou, ou sei lá, tem tantas coisas que a gente aprende, né? Que, tipo, são tantas que as possibilidades são inúmeras. Então, assim, você pode despertar o interesse de ir para a Alemanha visitar Munique por causa de um livro. Você pode querer, sei lá, visitar o museu de Anne Frank porque você lê um livro, né? E conhecer, sei lá, o mundo porque você lê um livro, ou estudar uma determinada área porque você lê um livro. Enfim, as possibilidades são inúmeras, incontáveis. Encerro esse vídeo, né? Foi um debate muito legal, foi uma pesquisa bem legal de se fazer. Eu vi muitas coisas na internet, eu acho que é interessante a gente se policiar sobre isso. Eu acho que é importante a gente não se martirizar e não criar esse complexo dentro da gente que a gente precisa ler determinados livros. Lê o que te atrai, lê o que você acha interessante. Se você quer começar a ler clássicos, comece a ler clássicos, mas não deixe de ler livros que também te aquecem o coração, ou que sejam confortáveis para você só porque alguém te disse que você precisa ler clássicos. Leia porque você quer ler, porque a leitura é isso, né? Nunca deixe que a leitura se torne uma obrigação, uma algema. A leitura precisa ser algo bom, né? Algo que te faça feliz também, que te ensine algo que te faça sentir.